A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Sim, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, não te cuidará também? No ar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá ao lírio tanta glória, não te cuidará também? Através daquela cruz veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, quebrando a maldição. Aquele sangue escorrendo fez um rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou meu coração. Se você chora por um passado que não passou, no monte da caveira a solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você Jesus passou. Cura os conflitos e as ansiedades,
piedades, das marcas mais profundas, te dá liberdade. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Deus foi um homem e como homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita, assim como tu és. Ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Deus foi um homem e como homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita, assim como tu és. Ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa, uma paz sem culpa. Dá-me o amor que tanto apregoaste, dá-me o olhar que com amor olhavas, saber entender, perdoar, esquecer, deixar sobre o altar meu velho eu, agir conforme o teu querer, olhar
Santos demonstrou a simplicidade que a muitos ensinou. Ter no coração obediência, devoção, entender que sem Deus eu nada sou. Colocar-me ao seu dispor, olhar com compaixão, perdoar com coração, não julgar a quem Deus escolheu, mostrar aos que choram que tem solução, amar com o amor cristão, amar com o amor cristão. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Tua graça é o que me faz firme continuar. Pois a luta que às vezes é sufocante, e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir quando eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de teu altar. Quero sentir a sua presença, sentir o seu amor, obedecer a tua palavra,
ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver. Pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o seu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, rendemos graça pelas benevolências da sua palavra, Senhor. Paulo, uma hora inspirado, ele ficou em pé e diz: eu sei quem tenho crido. Chega uma hora que nós devemos saber, Pai. Paulo passou muitas transações, muita dificuldade aqui e ali. Ele estava ancorado, ó Deus. Ajude-nos nesta hora, na era desse mosquito terrível. Não é a era só da mensagem, é a era do carnaval, é a era das danças imorais dentro da igreja. É uma hora em que o erro quer vencer o bem, é inversões de valores. O certo, o errado quer vencer o certo, o mal quer vencer o bem. E tudo isso está diante de nós, ó Deus. Mas esta graça não nega, não mente. Quando o Senhor nos der graça, vamos lutar a favor dela, Senhor, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus nos ajude. Graças ao Senhor. Vamos ler então a Bíblia onde está marcada para nós lermos. Graças a Deus. Começando em São João 11, do verso 18. Estou um pouco preocupado com a igreja, porque um vai para cá, outro vai para lá, e a unidade não existe na igreja. Companheirismo está existindo. Cada um quer fazer o que quer, não tem assim uma consonância, não tem uma unidade. Se todo mundo for fazer o que quer, você vai ver depois o que vai dar isso aí. Nós temos de lutar por uma unidade. Não creio que todo mundo que vai para aqui, para lá, não sei para onde, que eles são todos abençoados, não. A coisa aí no meio aí, que você precisa de graça, sabe? Mas esse negócio, eu chamo isso como desacordo. Eu vou fazer o que eu quero e acabou. A igreja vai para onde vocês quiserem e tal. Não deveria ser assim. É um princípio que eu não louvo ninguém por causa disso. A igreja unida, ela vence seus problemas mais fácil. Mas quando cada um quer comandar sua área, sua vez, não sei se uma hora Deus vai dar uma resposta para alguém nisso aí. Mas não é, isso aí não está correto de maneira alguma.
É igual lá na Torre de Babel, cada um ia fazer o que quer, não tinha nada a ver um com o outro. Deus desceu e confundiu. O Deus atua através de um companheirismo. O profeta tem nos ensinado. Esse negócio que cada um põe na cabeça, qualquer coisa, e vai fazendo aquilo. Jesus Cristo, o que a direção marca não tem nada a ver comigo, eu não estou aí e tal. É um princípio que sinceramente traz tristeza para a gente. Não vejo que é assim. Mas o que nós vamos fazer? Esperar próximo. Para mim é desobediência. Do que der na cabeça ele vai fazer. Não tenho assim uma satisfação. Eles vão para lá, para cá e vai indo assim, sabe? Seu interesse maior pelo trabalho central. Para mim isso é desobediência. Não vejo isso como virtude, não. Um povo unido nunca será vencido. Jesus Cristo, tenha misericórdia. Santo Deus, aqui estamos pedindo graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus vos ajude, podeis assentar. Betânia e distava de Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido a consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Marta conhecia bem o que era a ressurreição, não era novidade. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolava, porque Maria apressadamente se levantaram e saíram e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se sobre os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus com ela, vinha e
moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Disse: aonde pusesse? Disse-lhes. Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Como amava, alguns deles diziam: não podia ele que abria os olhos do cego, e ao fazer também com que este não morresse, também com que esse não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez, e muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta. A irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. Jesus tinha levantado os olhos ao céu e disse-lhes: Pai, graças te dou, porque haveis ouvido. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Então Jesus chegou e chamou. Agora tem sido repetido novamente, porque todos nós sabemos que a história se repete. De vez em quando, é triste dizer, mas eu estava profetizando e repetir-se, e aconteceu de novo. Vocês sabem, descobrimos que Jesus não tinha uma boa reputação entre os religiosos. Aconteceu e descobrimos que Jesus não tinha uma boa reputação entre os religiosos. Este é o mundo. Esse é o mundo que está diante de nós. Se você querer que todo mundo diz bem ao seu respeito, você não vai chegar em lugar nenhuma. Você deve esquecer o que pensam de você. Você deve ter uma meta. Você deve ter uma visão. Disse Paulo: não fui desobediente à visão celestial. Agora vejam bem, muitas vezes as pessoas querem julgar o homem e que não concorda com elas. Nós não devemos fazer isto. A pessoa só é boa quando ela concorda com você. Seria uma coisa muito terrível. Seria um desastre na igreja. Seria um desastre. Nós podemos discordar um com o outro e mesmo assim sermos irmãos espirituais. Se não pudermos discordar um com o outro e sermos cordiais, então Deus não está no nosso meio. A discórdia, ela é uma coisa humana, pessoal.
ela não é uma coisa eterna com Deus. Quando sofremos aqui umas 5 divisões da igreja, eu visitei todo mundo. E eu quero ver quem já viu eu falar mal de quem quer que seja. Jesus não me levantou para isso. Eu fui levantado para pregar a mensagem. Não fui levantado para outra coisa. O que pensam de mim eu pouco quero saber, não me interessa. Eu faço vistas grossas. Não é por aí a minha chamada. Mesmo assim, veja bem, oro por elas, discordo deles, mas não há bases espirituais. Discordo de uma base espiritual, sem tocar no nome de ninguém. Não é por aí. Se eu começo a falar mal de qualquer pessoa, isso me tornaria um hipócrita. O que eu tenho de falar, falo muitas das vezes na vista das pessoas. A Escritura, para um melhor esclarecimento, então eu não lhes diria nada, eu simplesmente quero discordar dele, cordialmente, porém o amo, e eu certamente não quero que ele lhe perca. Não, ele deve agir da mesma forma comigo. Nós não queremos nos perder. Devemos basear nossos pensamentos sobre o que a palavra de Deus diz. O que a palavra seja verdade, não nosso credo, não nossa maneira, nossos pensamentos. Porém, o que ele diz, nenhuma interpretação particular, apenas o que a palavra de Deus diz. Descobrimos, diz o irmão Brana, que Jesus não tinha uma boa reputação. Primeira coisa, esse homem, quando ele casou com José, casou com Maria, ela já estava gestante. E na nossa lei, no nosso ensinamento, é sistematicamente proibido. Ela não pode chegar nem onde estão as madames. Jesus veio dessa linhagem. Outra noite eu fiz algo e aquilo pareceu quase um sacrilégio. Eu creio que foi em um desejum ministerial. Eu coloquei Jesus em um julgamento e eu disse: assim como eles fizeram então, fazem eles hoje. Talvez fosse bom se eu repetisse só o momento. Se eu tivesse tempo agora, hoje descobrimos que na reforma de Lutero, ele no templo disse que o justo viverá pela fé. O homem que crê, quem obteve, mas nós descobrimos que muito deles dizia que cria, e na verdade eles não criam nada. Nos dias de John Wesley, se eles obtivessem a segunda bênção, que chamaram de santificação, completa santificação, eles ficavam felizes e gritavam. Todos que eles gritavam, e o objeto, mas eles descobriram que ele não tinha uma porção daqueles gritos, não tinham. Nos dias dos pentecostais, eles disseram: agora veio a restauração dos dons.
batismo do Espírito Santo, aquele que falava em língua e obteve, nós descobrimos que muitos falavam em língua e nem o tinha, falava em língua e não tinha nem o Espírito Santo. Como que você baseia seu destino eterno numa coisa supérflua como esta? Assim eles diziam, os frutos do Espírito. A ciência cristã tem isso, aonde dificilmente é o amor. Qualquer um negam a divindade de Jesus Cristo, considera-se apenas um profeta, apenas um homem comum, vê? Assim, isso não resolve. Vejam bem, ele está dizendo aqui aqueles que amam a divindade cristã, eles não creem de maneira alguma que Jesus é divino, apenas um homem comum, vê? Permita-me questionar isso por um momento. Vamos levar isso a um julgamento? Deus me perdoa por esta declaração aqui na plataforma, o que eu vou estar contra por muitos minutos, só para trazer-lhes à luz o ver. Agora, eu tenho duas pessoas aqui nesta noite. Eu estou falando-lhes, e eu estava de volta outro dia, quando Jesus de Nazaré estava na terra, e eu venho a vocês para conversar, convencê-los contra este camarada Jesus de Nazaré. Agora, todos nós sabemos que Deus é amor, a Bíblia diz que Ele é, muito bem, e o amor, o Espírito Santo, a longevidade, a benignidade, a paciência, a mansidão, assim por diante, amor. Agora, eu diria, quero lhes perguntar algo. Nós vamos tomar o que conhecemos em um cristão, uma pessoa que rompe com o outro, tem ódio, xinga, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem. Como que ele vai dizer que tem o Espírito Santo se ele não me mostra nenhuma prova? Compra e não paga, faz negócios impúrios, errados, pedentinos. Como que ele tem o Espírito Santo? Ele tem uma religião, isso sim. Olhem para que este vaso velho sacerdote, olha para o seu tataravô, era um sacerdote, ele teve de nascer nesta linhagem de levita para ser um sacerdote. Nós descobrimos agora que ele não teve uma juventude como o resto de vocês tiveram. Falando, ele comparando Jesus e a igreja daqueles dias, o sacerdócio levítico. O que ele fez? Ele se sacrifica. O resto de vocês teve. O que ele faz? Ele se sacrifica. Estava lá para estudar a palavra de Deus. Ele examina o dia e noite o tem de conhecer, cada letra dela, cada palavra no rolo de pergaminho, ele tem que conhecê-lo, de acordo, ele deve saber qualquer coisa sobre ela. Então, além disso, quando seu pai e sua mãe se casaram, quem uniu seu marido e sua mulher? Jesus aqui, e eles perguntando um ao outro, quando seu pai casou, quem uniu eles dois no laço matrimonial? Vosso pio sacerdote,
o velho sacerdote. Quem foi que veio seu pai quando ele estava em necessidade e devia algum dinheiro sobre hipotética de sua fazenda? Os credores iam tomá-la. Quem permaneceu ao seu lado? O sacerdote, e não Jesus. Vossos bom velhos sacerdotes, quem permaneceu ao lado de sua mãe no quarto quando ela estava dando a luz a você? O bom e velho sacerdote. Quem você, quando estava doente, necessitado, e o vosso bom e velho sacerdote? Sempre era eles que davam assistência. Jesus nunca fez nada por vocês. Quem é o que abençoou e confiou? Deus ou o sacerdote? Quem é que abençoou? Veja, e circuncidou ao 8º dia? O velho sacerdote. O vosso bom velho sacerdote. Quando seu pai e sua mãe estavam para se divorciar, quem os reconciliou e manteve-os juntos? Vosso bom e velho sacerdote. Quando há problema na vizinhança, quem cuida dos causos é o vosso e bom e velho sacerdote. Então Jesus não fez nada. Jesus não tinha mérito entre eles. Ele não tinha uma boa reputação. Agora você vai querer ter boa reputação? Quem foi que atendeu a vocês na hora da vossa fome? O vosso e bom sacerdote. Agora, este bom e velho sacerdote sabe o que a Bíblia diz, que Deus requer um cordeiro para o sacrifício. Muitos de vocês, homens, são negociantes assim, não cria carneiros, embora seus Deus requereria um carneiro. Eles faziam algumas colheitas lá em cima na colina e vendia seus carneiros, de maneira que os negociantes podiam subir e comprá-los e oferecer o sacrifício às suas almas, o qual Deus requer. O que fez este homem, camarada, chamado Jesus? De onde ele veio? Diz, o que ele nasceu de um nascimento virginal. Quem jamais ouviu tamanha tolice? Nós sabemos que sua mãe teve antes que ela e José houvesse nascido, ela e José houvesse casado, ele nasceu. Agora nós descobrimos que ele tem um mau nome. Para começar, que cartão de membro ele tem? Mesmo que fosse um homem piedoso, que grupo ele se ajuntou? Quando o vosso sacerdote estudava para conhecer esta palavra. Aqui surge eles fazendeiro. O que ele tem construído? Vocês chamariam isso de Deus? Certamente que não era Deus. Agora, outro dia, quando o vosso sacerdote tinha feito aquele lugar lá em cima, e para onde você podia comprar o sacrifício, e o que este jovem camarada fez, a bondade, ele bateu junto a algumas ideias, olhou para as pessoas com ira, chutou aquelas mesas, expulsou de lá. Vocês chamam isto de fruto do Espírito Santo? Olha para eles olhem, privando o homem de sua oportunidade.
Nossos sacerdotes são educados, eles não vão chutar ninguém. Jeová, o homem de negócio, quer adorá-lo. Ele não cria no cordeiro, o chutou, o expulsou. Quem tem o fruto do Espírito Santo, vê? Aí está. Não os frutos do Espírito, não falar em língua, não gritar. Você diz, irmão Brana, qual é a evidência e qual é a evidência, vindicação da palavra da hora? Eles tinham a Bíblia e ele era exatamente o que Jeová diz. O que aconteceria? Não precisa de qualquer interpretação, já está interpretado. Lá estava seu sacerdote, lá estava tudo o que tinham. Olha, quando o profeta diz assim, já estava interpretado. Você vê então que os homens, os doutores, vêm só complicar. Por exemplo, vocês têm que celebrar uma missa para poder ir para o céu. Vocês têm que receber água benta para poder pular o carnaval. Isso é religião. Irmãos, Amós amiudou os olhos e disse: pode dois andarem juntos se não estiver? Hein? Como que nós vamos andar de mão dada com o carnaval, irmão Braga? Como que nós vamos andar de mão dada com esse sistema arcaico, religioso? Você vê um determinado bispo, porque agora essa palavra proliferou, bispo, bispa. Veja a doutrina que eles ensinam. Mas graças a Deus mandou um profeta para nós. Eu ouvi doutrina de quem, gente? Eu vou deixar de ouvir essas mensagens que me guiam de uma maneira santa para eu ouvir o quê? No estado da Bahia, no dia de hoje, você vai na igreja e molha, ou sei lá o que é, de cinza, e todo mundo recebe o sinal, a cinza na testa. Quantas vezes aquilo não aconteceu comigo? Você também, viu, irmanete? Você nunca passou pela cinza, não? Então você não foi baiana, foi nunca, sabe? Recebi a cinza na testa, e eu que não fizesse isso não, que eu caía na diferença. Minha avó era braba, menina. Para que servem esses homens religiosos, os donos da religião? Serve para nos ensinar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É difícil você entender a mensagem, sabe por quê? Essa noite, que noite, quando Deus me mostrou isso. Por que o irmão Brana diz? Nós não somos salvos nem pelo sangue de judeu e nem pelo sangue de gentil. Não, nós somos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai ensinar isso para você nesta era, senão um profeta? Aonde? É seminário? Esses homens deturpam, sabe? Ensina conforme a concepção deles. Jesus não tinha uma boa reputação. Nós também não temos uma boa reputação. Só sabemos que Deus nos ama. Disso eu tenho certeza. Outra coisa não. Não precisa que ninguém te interpreta. Me falar o quê? Que Deus é 3 pessoas?
o doutor em divindade. Eu oro o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Rapaz, fique com sua oração com você mesmo, com sua boca fechada. Eu já estou abençoado por Deus, independentemente disso. Lá estava seu sacerdote, mas mesmo assim eles falharam em ver a palavra. Eles indicaram aquela palavra para aquela era. Aqui quem manda é nós. Lembra quando seu pai passava mal? Era nós, o velho sacerdote, que ia lá dar assistência. Essa era a evidência daquela era. Lutero tinha evidência da era, Wesley tinha da sua era, Pentecostais da sua era, mas nós estamos em outra era. Nós não estamos na era de Paulo, não estamos na era de Irineu, na era de Martim, de Columba, na era de Lutero e de Wesley. Não, nós já estamos mais na frente. Essa é a 7ª era. Então o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, aos profetas. Então o que é que Ele está falando conosco agora, na mensagem do dia, na hora do dia? Nós não podemos cantar aqueles hinos, aquela coiseira lá no passado, não. Nós não podemos envolver nessas quadrilhas, não. Nós não podemos de maneira alguma. O Espírito Santo, ele acompanha, sabe, irmãos? Acompanha a gente, as eras da igreja. O Espírito Santo está para conosco aí, sabe? Então veja bem, se Jesus não tinha uma boa reputação, eu vou ter. Só tem uma coisa: se nós fizermos aqui uma votação, quem é que apoia esse pessoal aqui? Ninguém ia apoiar nós. E nós não estamos precisando de apoio de ninguém assim também, não. Nós já temos um que nos apoia, o Espírito Santo dá apoio para nós. O Espírito Santo tem nos dado apoio. Agora, nós aprendemos que tinha declarado apenas um pouco. Apenas aqueles que ele ordenava a vida ou vieram. Não grandes multidões. O seu grupo nunca poderia ser como o grupo de Caifás. Ora, Caifás poderia ter reunidos toda a nação se ele quisesse. Jesus não podia fazer aquilo. Caifás podia. O sacerdote podia fazer aquilo. Eles tinham poder, tinham conhecimento e tinham o povo ao seu lado. Jesus resumiu apenas um pouco. Ele apenas reuniu poucas gente. Caifás podia reunir toda a nação em prol da ideia deles. Não muito conhecia os milhares de vezes. Milhares, quando ele veio na terra, ele passou pela terra, nem mesmo souberam que ele estava aqui. Poucas pessoas souberam que ele estava aqui. E eles faziam tudo para cegar mais o povo. Mas aqueles que haviam de ser salvos lá naquela era, foram de todos os modos. A mensagem chegou aonde eles estavam. A mensagem de Jesus chegou, sabe aonde? No túmulo de Lázaro, lá onde estava já cheirando mal. Lá ela chegou, a mensagem de Jesus, a mesma que chegou em você, a mesma que chegou em nós, a mesma que nos tirou dos sepulcros denominacional. A mesma mensagem. Ele não tinha boa reputação. Eles analisavam Jesus pela vida que eles levavam como sacerdócio. Assim fizeram eles de novo. Ele virá para aqueles que são chamados à vida. Ele sabe quem é chamado à vida. É o seu assunto, é cuidar disso.
Agora nós notamos que eles saíram da igreja e tinha crido nele. Tudo que a palavra falara sobre ele, lá estava ele. Um dia ele deixou lá deles, e eu quero falar de 3 coisas. Jesus partira, a morte veio. É só Jesus partir, a morte entra. Enquanto Jesus estava na casa de Marta e Maria, a morte não podia entrar. Jesus saiu, quando Jesus saiu, a morte entrou. Oh Jesus, que nunca saia da nossa casa, Senhor. Jesus estava ali, pousou ali, estava com eles ali, era um lugar próprio para ele ficar, mas só foi Jesus sair. Toda a esperança se foram quando Jesus saiu. Eu quero falar sobre estas coisas, 3 coisas, que são poucos minutos. Jesus partindo, quando ele parte, a dificuldade entra. Agora, quando ele deixa, ou lá, veja bem, a dificuldade entra. Agora, quando ele o deixa, ou lá, onde está você, a dificuldade está no caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Eles se foram, então logo ele se o fez, então a morte entrou. Quando Jesus saiu, a morte entra em separação dele, significa morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. Enquanto Jesus estava na casa de Lázaro, a morte não podia fazer nada. Fica conosco, Senhor. Era a canção deles no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor. Por mais difícil que seja, fica conosco, Senhor. Jesus tem uma boa reputação entre nós. Elas não têm lá na denominação, elas têm seus dignatários. E agora, como nos dias de Noé havia gigante, toda denominação está levantando um gigante enorme nelas. O referência não é mais o Espírito Santo, é aquela pessoa, é aquele homem. Mas Jesus aqui é referência para nós, e Ele está na nossa casa, Ele está no nosso meio, Ele está na minha vida, na sua vida, Ele está na nossa vida. Jesus é tudo em todos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu servir ao meu Jesus, deixa servir. Vamos colocar em pé. Querido Deus maravilhoso, Pai, Jesus saiu da casa de Lázaro. Quando saiu, a morte entrou. As denominações estão nessa condição porque Jesus saiu delas. E a prova que Jesus saiu delas é que ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Quem está batendo na porta para o lado de fora é porque está do lado de fora, não está do lado de dentro. Deus Santo, acode-nos nesta era, Senhor. Acode nesta era, ajuda-nos a caminhar como caminhou Paulo, como caminhou a igreja de Colômbia, a igreja de Martim, a de Lutero, Senhor. Enfim, ó Deus, ajuda-nos a caminhar com a mensagem. Deus os abençoa, Deus os abençoa. Então Jesus chegou e chamou. Marta chamou Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deus os abençoa, Deus os ajude nesta hora. Esta graça nos acompanha. Quem nos separou para esta mensagem foi Deus, antes da fundação do mundo. Deus os ajuda, Deus os abençoa. Amém, ó Deus, amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação.
Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.